uma questão, tá? Que é uma questão considerada de química analítica, e ela é uma questão que caiu, né, 2023.2. E vejam, né, o texto fala sobre a Ozempic. Eu tive que cortar porque o texto é longo, e vejam que as alternativas trazem para a gente números. Então, o que que eu aconselho? Que vocês passem o olho rapidamente e vejam em qual parágrafo a gente começa a ter números sendo sinalizados. Para que a gente ganhe tempo, a gente vai começar por esse terceiro parágrafo. Caso eu chegue no final do comando e veja que ainda faltam informações, fórmula molecular, algum nome de um composto que eu precise para resolver essa questão, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente voltar, ler o texto e ver quais informações eu preciso. Mas isso é uma dica só para a gente ganhar tempo. Então ele fala assim, ó, a pessoa pode começar usando 0,25 miligramas por semana, quando a dosagem de uma unidade do produto é 4 vezes maior, 1 miligrama por semana. Então, ela começa administrando um medicamento, que no caso, a gente lendo rápido é o Ozempic. Ela começa usando 0,25 miligramas e no intervalo de uma semana ela pode terminar com 1 miligrama. Nesse período do escalonamento, ela pode tanto ter uma resposta rápida como não perceber efeito algum. Aí ele fala assim: de acordo com a bula do medicamento, sabe-se que cada ml do Ozempic contém 1,34 miligramas do princípio ativo da semaglutida. Então, se você não entendeu, né? Qual é a participação da semaglutida? Ela é o princípio ativo do Ozempic. Isso é explicado lá no corpo do texto, tá? Então, quais as informações a gente tinha aqui? A gente tinha aqui no início do processo, ela começa com 0,25 miligramas e que ela pode chegar em uma semana até 1 miligrama da semaglutida. Veja, ele já deu para gente a massa molar da semaglutida. E diante dessas informações, podemos afirmar que a quantidade de moléculas, então ele quer moléculas na semaglutida, absorvidas por um paciente que se encontra no início do tratamento é aproximadamente. Então, outra informação importante, né? 1,34 miligramas do princípio ativo está a cada 1 ml do Ozempic, e que a massa molar da semaglutida ela é igual a 4.114 gramas por mol. O que que ele quer? A quantidade de moléculas existentes de semaglutida quando o paciente se encontra no início do tratamento. Veja, a gente viu que no início do tratamento ele vai começar com 0,25 miligramas. Então, ele provavelmente quer saber qual a quantidade de moléculas que eu tenho em 0,25 miligramas do tratamento. Só que a dica que eu dou para os meus alunos é: se ele te deu uma massa de início, para você chegar na quantidade de moléculas presentes nessa massa, primeiro transforme para mol e depois chegue na quantidade de moléculas. Como o composto é semaglutida e ele deu a massa molar para a gente sabe que 1 mol da semaglutida é equivalente a 4.114 gramas. Como a gente vai ter 0,25, agora veja, miligramas. Então, eu vou transformar para gramas, vezes 10 a menos 3 gramas será X. E esse X será igual a, vou fazer com vocês, 0,25 elevado a menos 3, divididos por 4.114. Isso vai dar aproximadamente 6 vezes 10 a menos 8 mol. Agora, o que que a gente sabe? Que um mol é um número fixo. Quanto que vale o mol? Que agora eu vou de mol para moléculas, né? Como eu faço isso? 1 mol contém uma quantidade fixa que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu tenho 6 vezes 10 a menos 8 mol, isso vai ser Y. E aí eu chego no resultado, né, de 36, 6 e 6 é 36, vezes 10, 23 menos 8, porque na multiplicação soma-se os expoentes, vezes 10 elevado a 15, 15 moléculas. Aí ele deixou em notação, passou a vírgula da direita para a esquerda aumenta uma unidade. Então vai ficar 3,6 vezes 10 a 16.
Então, esse tipo de questão aparece muito na PUC. Prof, mas esse 1,34 eu achei que ia usar. Pois é, a PUC coloca muitos distratores. Então, qual é a dica que eu dou para os alunos, né? Tem uma questão, inclusive, que é do ano passado, do primeiro semestre, que ele vai falando a dosagem de um medicamento. E aí ele dá várias informações e nem todas a gente usa. E se a gente usa o distrator, a gente passava a quantidade limite que ele indicava para a gente no texto e acabava errando a questão, tinha alternativa. Então, circulem muito o comando. Quando ele der quantidade máxima, comece pela quantidade máxima. Ó. Não comece pelo distrator, tá? Que são vários números que podem aparecer aleatoriamente. Então, início é 0,25, eu vou olhar por início. Ah, quantidade máxima administrada, 800 miligramas, que era do exercício lá do meio do ano passado. Comece por essa quantidade. Ela vai ser o seu norte, ela vai ser o seu guia. Ah, mas daí se eu não usar todas as informações? Em outros vestibulares, isso não é tão comum. Geralmente o que tem lá a gente usa. Mas a PUC coloca bastante distrator, que seriam informações que não necessariamente a gente vai usar, tá? Agora a gente vem para uma questão que ainda é de química analítica, né? Ela é mais teórica, mas envolve um pouquinho de cálculo, então vamos lá. A água de um lago em condições naturais tem o pH em torno de 6,5, 7. Lembra que eu disse para vocês? Eu vou pular esse texto e vou vir para cá. Ó. O texto apresentado faz referência a algumas das consequências que podemos observar devido à ocorrência da variação de pH em um sistema aquático como um lago urbano, por exemplo. Então, é isso que o texto estava falando, né? Então, os números são relacionados a um pH relacionado à água. Essa variação pode ser decorrente de descartes inadequados no lago ou, mais comumente, elevação da acidez da chuva devido à poluição. Com relação aos valores de pH, percebe-se corretamente que a letra A, quantidade de íons H+ disponíveis em meio aquoso com pH 4 é inferior a um sistema com pH 6,5. Então vamos lá. Quando a gente fala da escala de pH, ela é uma escala que vai de 0 a 14 quando a gente está a 25 graus Celsius. Meio 7 é um meio neutro, em que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Acima de 7, o meio é básico, então a concentração de OH-, ela vai ser maior que a concentração de íons H+. E abaixo de 7,5 é ácido, concentração de H+, maior que a concentração de OH-. Se a gente for colocar em números, né? O que seria pH? pH é igual a menos log da concentração de íons H+, na base 10. Se o pH é 4, 4 igual a menos log da concentração de H+ na base 10, como que eu isolo a concentração de H+? Eu vou pegar simplesmente o 10 e eu vou elevar a menos 4. Então, concentração de íons H+ é igual a 10 elevado a menos 4. Então, veja, 10 a menos 4 para H+ aqui e 10 elevado a menos 6,5, né? Opa, eu coloquei 6 e 4, mas é 6,5. E aí, nesse caso, a gente percebe que o número maior no negativo, né? Seria o menos 4. Então, ó, olha como eu poderia pensar se não fosse matematicamente. O pH está menor, então o meio é mais ácido. Se o meio é mais ácido, a quantidade de H+ é maior. Ou eu poderia pensar que 10 a menos 4 é maior do que 10 elevado a menos 6,5. Então, são duas formas de pensar, matematicamente ou teoricamente. Letra B. O pH não interfere na quantidade de OH+. Claro que interfere, né? Se o meio tá básico, o OH- vai ser maior. Se o meio tá ácido, o H+ vai ser maior. Então, interfere sim. A quantidade de OH- no pH é igual a 7, tá? Neutro é inferior que em um sistema com pH 5,5. Veja, do 5,5 para o 7, eu estou aumentando o OH-, então não é inferior, é superior no pH 7, tá? A quantidade de íons H+ disponíveis em meio aquoso com pH 4 é superior do que 6,5, exatamente. A gente viu que num pH 4 eu estou no meio mais ácido, então eu vou ter mais H+ disponível. Agora, olha aí que safadinha.
A variação de um valor de pH 7 para 4. Então, quando eu vario o pH de 7 para 4, eu vario 3 unidades do pH. Ele fala que triplica a quantidade de H+. Aumenta a quantidade de H+, porque o meio está ficando mais ácido, mas não aumenta em 3 vezes. Lembrem que o log é 10. Então, quando eu passo de um pH 7 para um 6, que é uma unidade de pH, eu aumento 10 vezes. Se eu passo do 6 para o 5, eu estou aumentando 100 vezes. Se eu do 7 para o 5, 100 vezes. E do 7 para o 4, 1000 vezes eu aumento a unidade de concentração de íon H+. Então, são 3 unidades no pH, mas cada unidade representa 10 vezes mais concentração de íons H+. Então, aqui é 10, aqui é 100 e aqui seria 1000. Então, de 7 para 4, eu aumento 1000 vezes a concentração de íon H+, porque é log 10 a quantidade que a gente conta, tá? Então, é 10 elevado a alguma coisa, né? Então, do pH, eu sairia do 10 a menos 7, eu iria para o 10 a menos 6, 10 a menos 5 e 10 a menos 4. Então, é 10, 100, 1000, tá? Então, tomar cuidado com isso, porque ele quis te enganar na letra E. Agora, mais uma questão, né, envolvendo continhas. A PUC, ela realmente, ela traz algumas questões que envolvem, né, bastante conta e compreensão de texto. Então, vamos dar uma olhada, né? Os valores de referência da glicemia nos permitem identificar se estamos com concentrações saudáveis de glicose no sangue, se é preciso realizar exames extras ou se já temos quadro de diabetes presente no organismo. Aí eu vou direto aqui, ó, os valores de referência atualmente quando o exame é feito em jejunção. Então, para patamares normais de 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue, abaixo de 70 hipo, né, 100 e 125 glicemia de jejum alterada e a partir de 126 diagnóstico de diabetes. Considerando os valores apresentados, ele quer a concentração em mol por litro da glicose, ele colocou a fórmula molecular do dado inicial, ó, dado inicial que indica o diagnóstico, dado inicial é esse aqui, né? Que indica o diagnóstico de glicemia de jejum alterado. Jejum alterado é entre 100 e 125 miligramas por decilitro. Essa questão até que eu achei que ela foi um pouco sacana, porque se você pegar 100, você chega o mais próximo da resposta correta, que é a letra C. Se você pegar 101, vai ficar um pouquinho diferente, mas ainda é perto. O problema é se você pegar 125 e arredondar, você vem para a letra B. Então, quando forem valores muito perto de arredondamento, a gente tem que tomar cuidado para não pegar os extremos, né? Se você pegasse talvez um valor intermediário, ali no máximo um 110, eu acredito que daria certo, tá? Então, eu vou fazer com vocês para 101. Daí a gente tem que pensar o seguinte: são 101 miligramas por decilitro, tá? Mas, prof, o que que é o decilitro? Eu teria que lembrar, né? Que, por exemplo, se a gente pega o litro, a gente tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, é o 0,1 do litro, tá? É o 10 a menos 1. Então, 1 decilitro é 10 na menos 1 do litro. Por que que eu tô fazendo isso? Porque ele quer a concentração em mol por litro. E eu vou fazer melhor. Você sabe que você vai ter que transformar uma massa para mol. Então, é interessante que ela esteja em gramas, porque daí a gente usa massa molar. Então, eu vou colocar 101 vezes 10 a menos 3, que é o miligramas, por 10 a menos 1 litros. Então, a gente percebe aqui para fazer essa conta inicial, né? Que se a gente dividir, vai ficar aproximadamente 0,101 sobre 0,1, que dá aproximadamente, né? Deixa eu fazer aqui, 0,101 dividido por 0,1, 1,01. 1,01 gramas por litro. Agora eu tenho que transformar essa massa que está em gramas para mol. Como é que eu faço isso? Usando a massa molar. Massa molar de quem? Não é do açúcar, não é da glicose, ele deu a fórmula para gente, que é o C6H12O6. Então, eu vou lá na tabela periódica, vejo a massa do carbono, que é 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Chego em aproximadamente 180. Como eu tenho 1,01 grama, isso aqui vai ser Y de mol. Esse Y vai ser aproximadamente, deixa eu fazer aqui com vocês, 1,01 divididos por 180,
5,6 vezes 10 a menos 3. Deixando o número sem base 10, porque as respostas estão sem base 10, a vírgula vem para a esquerda 3 vezes, 0,0056 mol, já estava por litro, então a cada 1 litro. A gente vê que a resposta mais próxima é a letra C. Então, toma muito cuidado aí com os distratores, né? Como é entre, eu peguei o 101, tá? Só explicando para vocês. Então, agora a gente vem para uma questão de físico-química que envolve propriedades gasosas. Questão de novo, tá? Uma questão de 2022.2. Então, o que é fisioterapia respiratória? No geral, ela consiste em exercícios que dão suporte para que o paciente respire bem, realizando as trocas gasosas de forma adequada. A ideia é que ele não sinta dificuldades para fazer atividade do dia a dia. Então, na prática, os experts recorrem a uma gama de técnicas e aparelhos. Por exemplo, uma pessoa que está com as vias aéreas obstruídas pode aprender movimentos específicos. Agora, um sujeito que está internado com dificuldade para respirar necessita de intervenções mais intensas, como aparelho de suporte de oxigênio. Também é papel do fisioterapeuta avaliar o quadro, sugerir o equipamento mais eficaz e adequar os níveis de ventilação. Após a leitura do texto, julgue os itens a seguir com base no seu conhecimento em química. Então, muito que o texto não ajudou a gente, né? Numa mistura gasosa, o ar atmosférico, como ar atmosférico, a pressão parcial de um gás depende da fração molar desse gás. Perfeito, né? Então, quando a gente fala das fórmulas de pressão parcial e volume parcial, a gente pensa o seguinte, né? Então, a gente vai ter a mistura, tá? A mistura do ar atmosférico é uma mistura de argônio, O2 e N2. E aí, cada um deles vai ter a sua participação nessa mistura, né? Em relação à pressão, em relação à quantidade. E aí, qual que é a pressão somente do N2, ou somente do O2, ou somente do argônio? É diretamente proporcional à sua quantidade. E a gente usa fração molar para isso. O que que é a fração molar? Ela é o número de mol de um dos componentes pelo número de mol total, tá? Então, quando a gente fala de pressão parcial, a gente está falando da fração molar, que é a parte em mol que corresponde de um dos componentes, vezes a pressão total, tá? Então, essa a gente pode falar que é verdadeira, depende da fração molar. Misturas gasosas são sempre homogêneas, sempre, tá? Então, toda mistura gasosa é uma solução. Se um paciente vive em uma região litorânea, ao respirar uma mistura constituída por 156 litros de nitrogênio, então vamos anotar aqui, 156 litros de N2, 42 litros de O2, então ele está dando os volumes parciais para gente, e 2 litros de argônio. Podemos dizer que esse paciente respirou 0,78 atm de gás oxigênio. Ele quer saber a pressão parcial, ele quer saber essa pressão parcial do O2. Só que para saber a pressão parcial do O2, o que que a gente tem que saber, ó? A gente tem que saber a pressão total. Se é uma região litorânea, essa era a pegadinha, né? É 1 atm de pressão, que a gente arredonda aproximadamente, tá? A nível do mar. Então, se a gente sabe que a pressão total é 1 atm, falta a fração molar. Fração molar a gente pode achar a partir do volume, ó. Então, qual que é o volume total? 156 mais 42 mais 2. Então, são 200 litros o volume total. Então, a gente pode pegar do oxigênio, ó. Por exemplo, o volume parcial dele vai ser igual à fração molar vezes o volume total. Então, se a gente tem que o volume parcial dele é 42, que é o volume só dele, a fração molar é x, o volume total é 200. Então, isolando x, que é a fração molar, a gente teria 42 divididos por 200, que daria 0,21 de fração molar. Agora, a gente aplica na pressão, tá? Então, a pressão parcial do O2, que é o que ele quer, vai ser igual à sua fração molar, que é 0,21, pressão total é 1, então vai ser 0,21. Ele falou 0,78 atm, né? Então, tá errado. Mantendo-se a temperatura constante, qualquer variação do volume ocupado por um determinado número de moléculas é diretamente proporcional à pressão. Vamos pensar no PVT igual a PVT.
Então, se a gente mantém a temperatura constante, a temperatura pode ser cortada. E se a gente aumenta a pressão, a gente diminui o volume. Então, não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. A gente precisa pensar nisso também. Nos pulmões, assim como em qualquer ambiente onde o gás esteja confinado, a pressão exercida pela mistura gasosa é o resultado das colisões de suas moléculas contra as paredes dele. Então, a gente pode considerar como correta essa também, tá? Porque a gente tem colisões contra a parede do recipiente, que no caso seria o pulmão. Então, apenas os itens 1, 2 e 5 estariam corretos. E agora a gente vem com uma questão de pilha, né, em que ela traz para a gente, inclusive, o desenho dessa pilha, e ele fala assim: de acordo com seus conhecimentos em eletroquímica, analisando a célula combustível. Então, se falar pilha, bateria, célula combustível, é um sistema de pilha, tá? Julgue os itens a seguir. A gente tem que usar, né, a imagem a nosso favor. Aqui em inglês está escrito cátodo e ânodo. Então a gente vai lembrar que na pilha, tá? O sinal positivo vai ser sempre o do cátodo, que é a pipoca, né? Então na pilha o positivo é o cátodo. Então aqui eu vou ter o polo positivo, o polo negativo. O que que nunca muda? Que no cátodo é sempre redução e no ânodo é sempre oxidação. Quem é que está entrando no ânodo? Álcool e água. Quem é que está saindo? CO2. Quem é que está entrando no ânodo? Água. O2. Quem é que está saindo? A água. Então, a gente pode tirar algumas informações da imagem, sim. Semi-reações da pilha. Dois potenciais. É redução ou é oxidação que ele me deu de potencial? Eu olho para a reação. Se antes da seta tem elétron, é porque está recebendo elétrons. Quando recebe elétrons, é sempre redução. Então, ele deu potencial de redução e redução. Bom, a gente sabe que quem tem o maior potencial de redução é quem reduz. E quem é que tem o maior potencial de redução? É a segunda reação. Então, a primeira, ela oxida obrigatoriamente e a segunda é que sofre uma redução. Só que se ela oxida, eu vou ter que lê-la, então, da direita para a esquerda, que seria a seguinte reação: C2H6O mais 3 águas vão liberar 12H+, mais 2CO2, mais 12 elétrons. A reação de redução eu mantenho. Então, eu vou lê-la meio O2 mais 2H+, mais 2 elétrons, formando uma água. Detalhe, né? Se agora eu troquei de redução para oxidação, o potencial de oxidação ele é só com sinal trocado, 0,084, tá? Então, agora eu vou ler as alternativas, né? No ânodo da célula eletroquímica polo negativa, até aí tudo bem, o etanol sofre uma reação de oxidação. De fato, ó, o etanol é C2H6O, liberando elétrons, sim, quem oxida, perde elétrons, aumenta o NOx e provoca uma redução, ou seja, o agente redutor. Quem oxida, perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor. Sofrendo sendo convertido a gás carbônico. Verdade, ó, sendo convertido a gás carbônico, tá? Então, a 1 é verdadeira. No cátodo da célula eletroquímica polo positivo, verdade, o oxigênio entra em contato com H+. Oxigênio entra em contato com H+, verdade, e com o elétron, ok, sofrendo uma redução, sendo convertido a água, perfeito. Então, a 2 também está correto. Ao final do processo, para cada mol de etanol oxidado, 1 mol de etanol oxidado, haverá uma transferência de 24 mol de elétrons. Isso equivale a dizer que circularão pelo sistema 24 Faraday, um Faraday é 96.500 coulomb de carga elétrica. Então, vamos lá. Quantos elétrons eu tenho aqui no processo de oxidação do etanol? 12, tá? Para a gente chegar numa reação global, o número de elétrons tem que estar igualado. Então, eu teria que multiplicar de baixo por 6, porque daí 2 vezes 6 daria 12 elétrons, mas daí multiplica todo mundo, tá? Vamos fazer isso já. A gente vai ter que fazer para uma próxima alternativa. Então, meio vezes 6 dá quanto? Dá 3, né?
2 vezes 6 dá 12, e 2 vezes 6 dá 12 aqui também, e 1 vezes 6 dá 6. Aí eu corto o elétron com o elétron e chego na reação global, mas eu não altero a DDP. A DDP é o potencial da pilha que não se muda, tá? Não é igual à lei de Hess. Então, não vão ser 24 mol de elétrons transferidos, serão 12, tá? Vai sair 12 de quem oxida para quem reduz. Então, essa é falsa. Vamos lá, considerando os potenciais de redução apresentados, então a gente vai pegar a redução. Podemos afirmar que a DDP é 1,303. Então, como que eu calculo a DDP, ou o potencial global, né? A variação, né, é o ΔE, potencial global. Como que eu calculo? Vai ser o E de redução maior menos o E de redução menor. Então, nesse caso, quem que é o E de redução maior? É o 1,229 menos, aí eu repito de redução, ó, não o de oxidação. Não tem sinal de negativo, 0,084. Fazendo essa diferença, eu já sei que não vai dar 1,313. Então, essa é falsa. Qual que é um outro jeito de calcular DDP? Você pode calcular DDP assim, ó. Conceitualmente falando, né, o que aparece nos livros didáticos. É o E de redução menos o E de oxidação. Só que daí você sempre tem que lembrar de trocar o sinal, caso ele te dê o de redução. Então, ficaria novamente 1,229 com o sinal trocado, menos, soma daí, né? Na verdade, soma, tá? Não é menos, soma menos 0,084. Então, ou você usa E de redução maior menos E menor, que particularmente eu acho melhor por conta do sinal, que você não precisa se preocupar em trocar se ele der 2 de redução, ou você soma o E de redução com o E de oxidação. Só que daí você tem que lembrar de trocar o sinal do potencial na oxidação se ele te der de redução. Então, ele deu 0,084, eu tive que lembrar de trocar. Mas daria a mesma resposta. Aí ele fala assim: a reação global é. Deixa eu apagar aqui para eu poder escrever aqui embaixo. A reação global é aí. Bom, para fazer a reação global, primeiro a gente teve que acertar os índices aqui dos elétrons para poder cortar, que os elétrons não aparecem, e depois a gente vê o que, que dá para cortar também, tá? Então, 12H mais de um lado, 12 do outro, a gente pôde cortar. E a água, né? 3 de um lado vai sobrar 3 do outro lado, tá? Então ficou C2H6O mais 3O2. Lá do outro lado, eu vou ter 2CO2 mais 3 água. Verdade, essa é a reação global. Então, as corretas seriam 1, 2 e 5. Eu gosto muito dessa questão porque ela traz para a gente alguns aspectos que geralmente são cobrados. Então, você tem que saber qual é ânodo, qual é cátodo, qual oxida, qual reduz, os sinais, quem é agente redutor, quem é agente oxidante. Tem que saber calcular DDP, tá? E aí ele poderia até colocar se essa pilha tivesse em série com 6 outras células. Em série, você vai multiplicar a voltagem, a corrente é a mesma, mas vão se somando os DPs. Então, você multiplicaria, por exemplo, o resultado que a gente chegasse, que seria 1,229 menos 0,084. A DDP é 1,142. Então, você teria que pegar 1,142 e multiplicar pela quantidade de células que ele colocou, digamos que fossem 6, tá? Pode ser cobrado de vocês também a equação global, tá? E você tem que acertar a quantidade de elétrons para poder cortar. E não se altera a DDP, o potencial com isso, tá? O potencial é da substância, independente da quantidade. E é isso, tá? Então, na pilha podem aparecer mais ou menos esses processos. Teriam outras coisas que poderiam ser cobradas, mas geralmente na prova da PUC é isso. Então, vejam, nesse momento, né, eu trouxe para vocês algumas questões que eu vi que eram recorrentes na prova da PUC, tá? O que que eu indicaria para vocês agora? Não irem para a prova sem resolver as provas de 2023, 2023.2, 2023.1, pelo menos essas têm que estar resolvidas. E que vocês saibam selecionar as questões que são
possíveis de serem feitas, das que não são. Das que não são, é texto muito longo, eu nem entendi o que está sendo pedido. Então, geralmente, né, são as questões que envolvem KPS, são as questões que... KPS até nem tanto, mas se envolve, por exemplo, Ka com pH, que é a equação de Henderson-Hasselbalch que eu citei, Kb, pOH. E aí você vê que é muita conta, muita terminologia e vai dar muito trabalho. Realmente eu aconselho a pular e garantir mesmo aquelas que você consegue, que envolvem reações orgânicas, funções orgânicas, isomeria, classificação de cadeia, atomística, química geral, ligações químicas, tabela periódica, radioatividade. Gases, PVNRT, pressão parcial, mistura gasosa, físico-química, a gente consegue trabalhar ali com pilha tranquilamente, tá? Concentração e dosagem de soluções, tem que treinar bastante porque cai, tá? E cuidar com os distratores. A prova da PUC é uma prova longa, então se você conseguir ter essa estratégia de pular alguns textos que não são necessários, pule. Se não conseguiu resolver, retome. E resolva essas provas antigas. Caso você tenha qualquer dificuldade, não deixe de me procurar, né? Meu arroba é arroba Prof. Mari Lopes Química. Eu desejo a vocês uma excelente prova. Depois me contem o que vocês acharam dessa revisão, mini revisão, né? Uma short revisão. E também como que vocês foram na prova, tá? Eu desejo uma excelente prova para vocês e que vocês consigam alcançar os objetivos. Um beijo para vocês e bons estudos.